Bom dia, meus irmãos e amigos da Palavra de Deus, usando aqui o jargão do nosso saudoso pastor Alcir. Hoje o pastor Gerson nos convidou para estar trazendo a lição da escola dominical para os irmãos, e nós estamos aqui nessa manhã de domingo, onde era para estarmos reunidos, né, nas igrejas, cultuando ao Senhor, aprendendo ao Senhor, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E devido aos últimos acontecimentos, devido ao que passamos, né, nos últimos dias, e acho que já está dando um mês já, né, que nós estamos aí sem poder nos reunir nas igrejas, sem poder estar em aglomerações, e Deus permitiu que nós estivéssemos um pouco reclusos, um pouco distanciados, né, para que pudéssemos combater esse vírus, esse problema que está assolando aí a nossa população, não só de Cajati, mas de todo o mundo. Coisas que antes eram prioritárias, hoje já não são tantas, né? Até teve um vídeo muito legal que o Elier compartilhou ontem no grupo da igreja, falando sobre isso, sobre prioridades que foram mudadas a partir do momento em que muitas pessoas ficaram impedidas de ir trabalhar, de estudar, de fazer tantas atividades, né? E fica aqui também, né, antes de iniciarmos essa lição, o nosso conselho, né? Você que puder, fique em casa, né? Você que puder. Quem não puder, tome todos os cuidados necessários para que a gente possa evitar ao máximo a propagação desse vírus, para que a gente não venha colocar os sistemas de saúde em colapso, né? Mas que as coisas possam acontecer gradativamente, né? Infelizmente, é algo que não podemos escapar. A nossa cidade já temos aí 4 casos, mas o quanto mais tardarmos, né, a infecção das pessoas, a possibilidade de uma cura, a possibilidade de um controle, a possibilidade de que o sistema de saúde não entre em colapso, ela é muito importante, né? Então você que puder, fique em casa. Você que não puder, você que tiver que trabalhar, tome os cuidados necessários, se higienize, né? Lave os braços com água e sabão, lave o seu rosto, as vias aéreas, use álcool em gel, evite cumprimentar pessoas, evite a proximidade das pessoas, para que a gente possa então ter um impacto, o menor impacto possível, né, na vida de cada um de nós. E vamos estar orando ao nosso Deus, né? Somos um povo do Senhor e temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. E esse Deus, né, ele pode nos trazer a solução. Ele pode fazer com que os nossos cientistas possam encontrar a cura. Eles podem fazer com que os nossos corpos, né, possam criar anticorpos para que nós possamos, quando infectados, não passarmos por maiores problemas, né? Então, vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar a Ele, porque Ele é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E Ele é o único poderoso para resolver todos os problemas da nossa vida, seja ele financeiro, seja ele psicológico, seja ele espiritual, enfim, qualquer problema que possamos ter,
esse nosso Deus é poderoso para nos ajudar. E a lição que nós vamos trazer hoje é uma lição que ela vem muito de encontro com o que nós estamos passando, né? Muitas pessoas desesperadas, né? Desesperadas, como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou terminar meu ano letivo? Como que vai ficar as minhas contas? Como que eu vou ficar sem emprego? Porque, infelizmente, muitas pessoas foram demitidas, outras estão em casa sem receber. Então, além do vírus, começa a surgir um desespero social, né? Um desespero nas pessoas preocupadas como resolver os problemas, né? Se eu fico em casa e fecho a minha empresa, eu vou falir, eu não vou conseguir pagar minhas contas, não vou conseguir pagar meus funcionários, enfim. E essa lição que nós vamos trazer hoje, ela fala assim, o tema dela é como aconselhar pessoas, né? Nesse momento de crise, nesse momento que nós estamos passando, como que nós podemos aconselhar as pessoas que estão aí passando por problemas, né? Por depressões, por tantas outras coisas. Então essa lição vem nos dar algumas orientações para que a gente possa compreender, para que a gente possa ter sabedoria, para que a gente possa, no momento certo, né, trazer uma palavra de alento, trazer uma palavra de consolo, trazer uma palavra abrindo os horizontes, né? Porque às vezes as pessoas estão ali no foco do problema e não conseguem enxergar em volta. E às vezes você chegando de fora, você consegue às vezes enxergar uma solução que está ali na frente daquela pessoa e ela não consegue enxergar, tá ok? O nosso texto está baseado em 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro verso. E nós vamos estar lendo, né, porque a lição, ela fala em 5 pontos, né, do aconselhamento. Ela fala em 5 pontos do aconselhamento. Então eu vou estar lendo primeiro Reis de 19, de 1 a 8, e assim conforme cada ponto que a gente for passando, eu vou lendo os versículos referentes a esses pontos. Então nos primeiros 8 versículos fala assim: Elias no monte Horebe. Acabe fez a saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida, como fizesse a cada um desses. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar sua vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todos os problemas, sabemos que servimos um Deus vivo e poderoso, o único digno de receber todo o nosso louvor e nossa adoração, e o único poderoso
para resolver todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Pai, clamamos pelo nosso país, clamamos pelo mundo, por todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo devido a essa pandemia, seja pelo contágio, ou seja, ó Pai, pelas consequências que ela vem causando, seja de fome, desemprego, dificuldade financeira, enfim, o que tiver, Pai, o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer, porque o Senhor é poderoso. E é a Ti que nós clamamos nessa manhã, é a Ti, ó Deus, que nós pedimos nessa manhã, para que em nome de Jesus, olhe para nós com misericórdia, Pai, olhe para nós com amor, e que o mais breve possível, Pai, o Teu povo possa, Pai, sair dessa quarentena, que o mais breve possível, Pai, possamos encontrar a cura ou o controle para essa doença. E que o mais breve possível, Pai, possamos estar juntos para celebrar a Ti, para festejar a Ti. Festejar, Pai, o livramento que o Senhor irá nos dar o mais breve possível. Nos dá esperança, Pai, nos dá fé, que não venhamos fraquejar, mas que a cada dia possamos buscar a Tua presença, sabendo, ó Pai, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, estamos aqui falando de um cara que, um dos caras mais famosos da Bíblia, né? Elias, um cara que foi levado aos céus numa carruagem de fogo, né? Que um homem que sozinho derrotou os profetas de Baal, um homem que sozinho tinha poder para fazer tanta coisa que Deus deu a ele, né? E aqui, nesse texto, Elias tinha acabado de vencer uma batalha, né? E aí, uma mulher, né? Eu imagino que Elias deveria ter passado por um momento de muito estresse, de muito, tipo assim, chegou a flor da pele ali, todo aquele estresse, né, de ter lutado sozinho contra tantos profetas e ter vencido. E aí, quando vem mais uma notícia que a mulher queria matar ele, né, imagine, poxa, quem tinha vencido tantos profetas não conseguiria vencer Jezabel, né, sozinha, né, não porque era mulher, mas porque sozinha. Ele entra em parafuso, Elias entra em parafuso, se desespera e chega a pedir até a morte, né, como a gente acabou de ler aqui nesse primeiro texto. E aí Deus começa a tratar Elias, né? Deus percebe ali que ele chega ao ponto do desespero, ao ponto de querer morrer, e aí Deus inicia um processo de aconselhamento. Deus começa ali a mostrar para ele que as coisas não eram bem do jeito que ele estava enxergando, né? E aí tem um escritor chamado Gary Collins, que ele criou uma forma, né, um programa de aconselhamento em 5 etapas, né, para que no momento que a gente chegar e ver que tem algumas pessoas passando por essa dificuldade, que esteja em depressão, ou até mesmo não esteja em depressão ainda, mas que esteja desesperada pelo momento que nós estamos vivendo, a gente ter sabedoria e ter base para que a gente possa estar aconselhando. É claro que talvez nesse momento a gente não consiga ter o contato físico, né? Até porque a gente está aí em momento de quarentena, mas com as nossas redes sociais, com a tecnologia, né? Assim, da mesma maneira que hoje eu estou podendo falar para os irmãos também podem
pegar o seu celular, fazer uma videochamada, o irmão pode ligar, o irmão pode mandar um WhatsApp, o irmão pode mandar um SMS, enfim, para que a gente possa estar aconselhando, ajudando uns aos outros a sair, né, de dificuldades que às vezes a gente esteja passando. Então a primeira etapa que ele fala do aconselhamento é sobre a conexão. Você precisa ter uma conexão com a pessoa. A pessoa que vai ser aconselhada, ela precisa primeiro olhar para você e ver que você é uma pessoa de confiança, que ela vai chegar, vai expor o problema dela e você não vai sair espalhando para todo mundo, né? E vai ajudá-la, né? Então a primeira disposição de Elias para fugir era para fugir e morrer. O primeiro passo para a ajuda era dar a ele a oportunidade de fugir, né? Então ele precisava fugir daquele lugar, porque onde ele estava desesperado, né? Renovar as energias básicas e encontrar disposição para ir ao encontro do conselheiro, né? Então foi providenciado, ele vai, caminha um dia, deita embaixo de um pé de árvore, descansa. E aí o anjo do Senhor acorda ele e providencia alimento e água para ele. Ele se alimenta, dorme, né? Descansa mais um pouco. E aí sim, depois ele se alimenta novamente e aí ele segue em direção ao deserto, aonde ele vai ser tratado por Deus, né? Então, primeiro ele teve a sua saída, conseguiu ter a sua fuga para que ele pudesse então ali meditar, para que ele pudesse ali ser tratado pelo Senhor. O primeiro grande desafio em aconselhamento acontece na etapa que Collins chama de conexão, ou seja, a criação de laços entre o conselheiro e o aconselhado, com o objetivo de estabelecer um programa de ajuda. Não há aconselhamento eficaz sem um claro ponto de contato que inclua disponibilidade por parte do ajudador, disposição por parte do ajudado e confiança entre ambos, né? Então, primeiro, irmãos, a gente tem que estar disponível para ajudar, né? É o primeiro passo. Tem muita gente que está aí 30 dias em casa e ainda não mandou uma mensagem para um irmão, que ainda não ligou para um irmão, para um parente, para um amigo, né? E aí você está precisando de ajuda, você está precisando de alguma coisa. Às vezes a gente fica no nosso mundinho, né? E tudo isso está acontecendo, irmãos, para nos desconstruir, para que a gente possa aprender, reaprender a mudar o ciclo de vida, porque na correria do dia a dia nós estávamos alegando que nós não tínhamos tempo para visitar as pessoas, não tínhamos tempo para conversar com as pessoas, para sair com as pessoas, e hoje você está tendo todo o tempo do mundo, né? Nós estamos tendo todo o tempo do mundo, porque muita gente está ficando aí 24 horas em casa. Então dedique esse tempo, dedique um tempo para lembrar do nosso irmão. Poxa, será que o irmão fulano não está precisando de um alimento, de uma conversa, não está tendo dificuldades? Então vamos, primeira coisa, precisamos estar disponíveis, né? Quando Isaías, né, chegou lá no templo e falou: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Então, que eu e você possamos estar disponíveis, e a partir do momento que nós estivermos disponíveis, a gente possa estar formando conexões com os irmãos, com as pessoas, para que possamos ajudar uns aos outros. A segunda, a exploração, né? Que vai falar que o básico está do 1 Reis 19, de 9 a 11. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então, essa fase chamada de exploração acontece geralmente quando o conselheiro tem a habilidade de fazer as perguntas adequadas e ouvir o aconselhado de modo efetivo e eficaz. Às vezes, no aconselhamento, faltam perguntas. Há casos em que as perguntas apenas dispersam a atenção que deveria ser dada ao problema, ou evitam o problema em si para entrar em uma divagação sem fim. Então, temos que ter foco, né? Então, se você está ajudando ou pretende ajudar alguém num problema específico, é claro que quando a gente fica só tratando daquele problema e falando só daquele problema, é complicado. Mas o nosso foco tem que ser aquilo ali, né? Não adianta nada eu só ligar para os irmãos ou mandar mensagem para os irmãos para falar de piadinha e dar risada e brincar. Se nós estamos com o objetivo de tratar um problema, nós temos que focar nele, né? Temos que buscar fazer as perguntas certas, ouvir a pessoa a respeito daquilo, né? Então, o Senhor fala assim: o que você está fazendo aqui, rapaz? O que está acontecendo, Elias? Né? E aí ele começa a desabafar, começa a pôr para fora aquilo que tá dificultando a vida dele. Fale-me um pouco do que está acontecendo. Há algo que você deseja falar, né? Então, abra um caminho para que a pessoa possa se abrir com você, para que a pessoa possa desabafar com você. Não ajuda muito saber fazer perguntas que demonstrem interesse pela pessoa que está sendo ajudada, se não sabemos ouvir, né? Então, quer dizer, eu faço uma pergunta e depois eu tenho que ouvir, tenho que aprender a ouvir. Tardios para falar e prontos para ouvir. Então, primeiro você faz uma conexão, primeiro você busca um relacionamento para você poder, a pessoa ter confiança em você para poder expor os seus problemas. Em segundo, você explora, né? Procura saber o que está acontecendo, porque eu só vou poder ajudar alguém se eu souber o que está acontecendo. Eu não consigo ajudar a resolver um problema pelo qual eu não sei. Terceiro, planejamento, né? Então, eu fiz uma conexão, eu ouvi o problema da pessoa, ela expôs para mim o que está acontecendo, então nós precisamos resolver esse problema, né? Essa é uma discussão que eu tenho muito com os jovens da congregação, né? Às vezes, desde esse 1 ano e pouco que eu